A continuação, então, o que a gente vai passar aí para vocês hoje? A gente vai ver como que se comporta a água no solo, né? Vamos ver a questão da pressão negativa no solo, como que ela surge, as rotas, os caminhos que a água percorre quando é absorvida pelo sistema radicular. E um pouco, né, a gente já falou um pouco, mas vamos falar mais, completar algumas coisas hoje em relação ao movimento no xilema, né, da raiz até a parte aérea. E depois completar com a saída da água, né, da folha na forma de vapor. Vamos falar também como surge a pressão lá nos tecidos foliares durante o processo de transpiração. Então a gente vai finalizar esse assunto de água hoje, fechando esse ciclo, né, ar, solo, planta. Né? Deixa eu carregar aí. Então, é o seguinte, né, por que quando o estômago se abre, o vapor de água sai, né? Abordou a questão do potencial hídrico, né, da umidade relativa da atmosfera, que era esse potencial hídrico que governa o movimento de saída de água, né, da planta para a atmosfera. Né, e que no momento que esse estômago se abre, ele vai permitir a entrada de CO2 e a saída do vapor de água. Né. Agora, tem uma frase aqui que está o seguinte, ó, o gradiente de concentração para absorção de CO2 é menor do que o gradiente que governa a perda de água. O que quer dizer essa frase? Vamos dar na câmara subestomática, dentro daqueles espaços vazios na folha, a gente espera que esteja a 100% de umidade relativa. E na atmosfera a gente não vai encontrar isso, né? A gente pode encontrar nos dias chuvosos uma umidade muito alta e nos dias muito secos ela muito baixa, né? Agora, então, que eu lembro que eu falei uma coisa para vocês na aula passada, que a umidade relativa ela vai variar muito, até ao longo do dia, né? Isso vai variar, dependendo se começa a chover, se o sol abre, se nubla ou não. Agora, e a concentração do CO2 na atmosfera, ela não varia. Ela pode variar daqui a não sei quantos anos, de acordo com as previsões. Mas hoje, chovendo, fazendo sol, a concentração de CO2 não vai variar. Agora, essa concentração para absorção de CO2 é menor do que o gradiente que governa a perda de água. Por quê? É isso que eu estou falando. Dentro da folha e a atmosfera, a diferença no conteúdo de água pode ser muito grande. Mas entre a folha e a atmosfera, a diferença de CO2 é muito pequena. Por quê? Se eu der número para vocês, hoje a gente tem mais ou menos 0,4% ou 0,038%, né, que é muito próximo. 0,038 ou 0,04% de CO2, sendo que o oxigênio é 21 na atmosfera. Então tem muito mais oxigênio do que CO2. Mas a questão aqui é vapor de água e CO2. Então, se eu tenho 0,04 aproximado por cento de CO2, dentro da folha vai ter um valor menor. Por quê? Afirmar que dentro da folha tem menos CO2 do que na atmosfera? Qual a explicação razoável que vocês poderiam dar se fossem perguntados isso? Por que o CO2 entra dentro da folha da planta? Sobre essa questão de concentração. Por que dentro da folha não seria nem talvez um porquê que tem menos ou mais, mas por que ele entra, né? Seria, acho que é mais fácil perguntar assim, Por por causa do que ele gradiente de entra? concentração, ela se move de acordo com o gradiente. É isso aí, é isso que vocês têm que fixar, sabe? E pensar, ó, troca gasosa é difusão. Difusão era concentração, diferença de concentração. Então vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. Por que o CO2 entra? Por que a água sai? A água é potencial hídrico.
O CO2 não é potencial hídrico, é difusão, né? É concentração. Mas se o CO2 está entrando, quer dizer que se é uma difusão, vai mais concentrado para onde está menos. A atmosfera está mais concentrada em CO2 do que dentro da folha. Na hora que o estômago abre, o CO2 entra por difusão, está saindo da onde tem muito para onde tem pouco. Claro que esse muito é relativo, né? A gente está falando de 0,04%, é muito pouquinho. Mas existe uma diferença entre a folha e a atmosfera. É isso aí que vai explicar por que o CO2 entra dentro da folha. E a saída da água já ficou mais fácil da gente entender. Então, retomando, a diferença entre o nível de CO2 na atmosfera e dentro da folha é muito pequena. A diferença entre o teor de água na atmosfera e na folha pode ser muito grande. Ficou claro isso aí para vocês? É essa frase que está escrita aí, ó. Então, a diferença no conteúdo de água pode ser muito grande. Umidade relativa alta, umidade baixa, varia muito. Agora, o CO2 não. A diferença entre a folha e a atmosfera vai ser muito pequena. Mas existe. Existindo a diferença, é suficiente para ocorrer a difusão. Tranquilo? Qualquer coisa vocês vão me falar. Então, existe um conceito que eu tinha falado na aula passada, que às vezes são termos mais diferentes de falar. É o que está marcado em vermelho aí, ó. Gradiente de concentração de vapor. É um termo utilizado para dizer, ó, a perda de água por transpiração pelas folhas é controlada por um gradiente de concentração de vapor. A palavra gradiente de concentração já vai deixar claro para vocês que existe uma diferença de concentração de vapor de água. Se fosse gradiente de concentração de CO2, né, de CO2. Então, por aí vai. Então, é uma palavra bacana, mas é fácil de entender ela. Então, o transporte de longa distância no xilema é governado por gradiente de pressão. Aqui vamos voltar a falar da pressão de novo. A gente tinha falado que no xilema ocorreria o movimento de água por pressão, e a gente falou que no xilema a transpiração está succionando, está puxando a coluna de água para cima, e a gravidade puxa para baixo. Então, a coluna de água ela está sendo tensionada, ela está sendo esticada dentro do xilema. Então, lá existe uma pressão negativa. Pressão positiva é quando entra água dentro da célula e surge a pressão de turgor, que é de dentro para fora. Isso era a pressão positiva, né? Então, aqui ele começa a dizer que já começa a falar do solo. Da mesma forma, o movimento de água no solo é governado por pressão. Então, hoje a gente vai ver como que surge a pressão, né, negativa no solo, né, que vai ser semelhante na parte aérea. Vai ser muito parecido, por mais que sejam dois lugares totalmente diferentes, solo e tecido do mesófilo foliar, a pressão vai ser negativa. Então, o transporte de água pelas camadas de células vivas, né, como no córtex da raiz, responde a um gradiente de potencial hídrico. Então, vamos ver como que é um corte de uma raiz e o movimento da água pelos tecidos do córtex, que vai ser influenciado pelo gradiente de potencial hídrico. Como eu disse para vocês, em qualquer lugar vai ser gradiente de potencial hídrico. Então, aí vocês têm um corte de uma raiz, ó, e aí dentro tem o cilindro central, ó. Esse cilindro central ele tem uma camada mais externa, que às vezes fica difícil até de visualizar aí, que é a chamada endoderme. Não está sendo nem mostrada aí, só estão mostrando o periciclo. O periciclo é mais interno, a endoderme seria por fora do periciclo, né? Mas a gente vai falar disso depois em outras figuras melhor. E aí dentro tem o xilema e floema. A Valentina? Aí eu não sei, né? Aí não tem jeito. Então, pessoal, a água ela vai atravessar a epiderme da raiz, né? A camada mais externa da membrana aí, e vai ter que chegar até o cilindro central dessa raiz.
ela vai ter que percorrer todo o córtex do sistema radicular para poder chegar nos vasos do xilema, que são esses buraquinhos maiores que tem aí no cilindro central na raiz. Esses 4 buraquinhos maiores que está dando para ver aí, ó, são 4 vasos do xilema, né? Então aí vai subir a corrente transpiratória, né, que vai levar água e sais minerais, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso aí. Na aula passada já tinha falado que o transporte da água é um transporte passivo, mesmo dentro da planta como fora da planta no solo, né? Então, sabendo-se que o potencial hídrico, né, é uma medida para avaliar a quantidade de energia livre da água, né, a capacidade de realizar trabalho, e a gente tinha comentado que a água vai sempre do maior potencial hídrico para o local que tem menor. Então, o local que está com o potencial hídrico mais próximo do zero para o local que está mais afastado do zero, né? Que a escala começa com zero e vai para -1, -2, -3, por aí vai. Então, aqui ele está dizendo que o transporte de água de regiões de alta energia livre, alta energia livre seria maior potencial hídrico, mais próximo de zero, né? Mais energia livre, lembra sempre da água pura. A água pura, 100% das moléculas estão livres para fazer ligação. Então a água vai se mover de regiões de alta energia livre, alto potencial hídrico, para locais com baixa energia livre, baixo potencial hídrico, mais negativo, tá? Que no final das contas isso vai chegar lá na folha, né, ser a transpiração, né, que vai ocorrer lá na parte aérea. Vou voltar aqui. Vamos para a capacidade de campo aqui. Capacidade de campo. Então esse termo vocês vão ver falar ainda, se já talvez já ouviram, né, na parte de solos, que a gente tem solos arenosos, argilosos, né, solos que são textura média, né, que variam na concentração de argila, de areia. O nosso solo do lavrado aqui é um solo muito arenoso, chega a ter 70% de areia. Então a argila é muito baixo, né, o silt é muito baixo, mas aqui no estado a gente tem vários tipos de solo. Não sou lá dos mais entendidos de solo, não, mas a gente sempre ouve o pessoal falando muito que a gente tem muitos tipos de solos diferentes aqui no estado. Eu nem conheço todos também. Mas o que é aqui, o que cabe a nós entendermos agora? Se a gente está falando de água, o tipo do solo vai ter toda a importância. Por quê? O solo arenoso ele tem partículas maiores, os espaços vazios dentro do solo são muito grandes. E esses espaços grandes não retêm a água tão facilmente. Ela se lixivia no perfil do solo, ela escorre rápido. Por isso que as irrigações nos solos arenosos têm que ser mais frequentes, porque ele não armazena água, comparado a um solo argiloso, né? Então, essa capacidade de armazenar água é a capacidade de campo, né? Após uma chuva que satura o solo, aquele volume de água que o solo consegue reter é a capacidade de campo. Por isso que a gente sempre vê em vários textos, né? Ou manter o solo na capacidade de campo, o mais próximo possível, né? Que é o limite que você sabe que aquele solo ali tem, né? De reter água, não adianta você jogar mais, você vai estar jogando dinheiro fora, né? Então, nos cálculos de irrigação, tudo isso aí, a textura do solo vai fazer em total influência, né? Então, esses valores aí, ó, solo argiloso, 40% que ele retém de água, o arenoso 3%, né? Aí está sendo só um valor numérico para fazer uma diferença grande entre o argiloso e o arenoso. Mas isso vai variar muito porque as texturas variam, né? Esses teores de argila e areia. Mas é só para ficar claro que o solo arenoso retém muito pouca água, né? E o argiloso não. Os microporos são pequenos e a gente vai relacionar esses microporos com o potencial hídrico, com a pressão negativa do solo. Já, para a gente explicar como que surge essa pressão negativa no solo, tá? Então, relembrando que o potencial hídrico era dado por essa fórmula aqui, que continha os 4 componentes, né? E quando eu falava de célula, né, eu dei importância na aula passada, se eu fosse falar de potencial hídrico dentro de uma célula, seria o potencial dissoluto ou osmótico, mais o potencial de pressão. Esses seriam os dois importantes que devem ser levados em consideração dentro de uma célula. Quando eu vou para o solo, que é a equação que está em vermelho aí, ó,
eu já coloco o potencial osmótico com uma importância muito pequena e a pressão com a maior parte da importância aí para o potencial hídrico no solo. Por que que o osmótico vai ser muito desprezível? Com uma exceção, né? O osmótico vai ser muito desprezível, porque não é levado em consideração na solução do solo, tá? A não ser numa situação que a gente comentou da aula passada, que são aqueles locais que o pessoal tem problema com irrigação com água salina, que tem alta concentração de sais. Aí sim seria aquela ideia de eu jogar uma colher de sal num copo de água e jogar essa água num vaso de planta. Eu vou estar disponibilizando água para a planta, mas ela não vai conseguir absorver aquela água. Joguei sal, o sal gerou um potencial osmótico muito negativo. Como é um componente que vai ser a maior parte do potencial hídrico vai ser esse osmótico, como ele é muito negativo por causa do sal, o potencial hídrico vai ficar muito negativo. Então, o vaso da sua planta, por mais que esteja bem irrigado, a planta vai sofrer murcha porque não vai conseguir tirar a água do solo, porque o potencial hídrico do solo vai estar muito negativo. E a gente vai falar mais sobre isso. Lembra daquela ideia, a água vai sempre do maior potencial hídrico para o menor, né? Então, o solo tem que estar mais perto do zero e a planta tem que estar mais negativa para o solo doar água para a planta. Se os dois estiverem iguais ou o solo tiver com potencial muito negativo, que é o que eu vou fazer quando eu jogo um copo de água com sal, a planta não vai conseguir absorver água, né? E aí tem água, mas ela não vai resistir. Então, fora isso, gente, é a pressão que vai ser a responsável por esse potencial hídrico no solo, né? O componente mais importante aí. E aí, solo úmido, né? Isso aqui eu já comentei. Se eu pegar um copo de água, água pura tem um maior potencial hídrico, que é zero. No solo, eu não vou ter zero, né? Porque por mais que eu tenha um solo bem irrigado, você não vai ter esse valor zero, mas ele vai estar muito próximo, né? Então, a irrigação que você fizer e levar esse potencial o mais perto de zero possível, ok, tudo beleza. Agora, quando ele começa a ficar seco, igual a gente está na situação agora, ele vai ficando negativo, né? Solo seco, o potencial hídrico vai ficando negativo. Quanto mais o tempo passa sem chover, mais negativo ele vai ficar. E agora a gente vai explicar de onde vem essa pressão negativa do solo, tá? A gente já viu aqueles conceitos de capilaridade, né? Adesão, coesão, tensão superficial da água, né? A gente vai usar esses conceitos para explicar de onde surge a pressão negativa nos pelos radiculares, lá na rizosfera, na região próxima onde a raiz absorve água. Deixa eu só carregar aí para vocês. Então, olha só. Nessa figurinha aí, você tem um pelo radicular hipotético, né? E aí você tem diferentes partículas do solo aí, ó, né? Esse espaço mais branquinho